21 horas. Benção, Pai, benção a todos. Pai abençoe. 21 horas. Mutumbá Axé. Vamos começar. Vamos começar rezando, como a gente reza sempre. Hoje, segunda-feira, na nossa tradição, é um dia dedicado a Exu, é um dia dedicado ao Mulu, ao Baloaê, e que o nosso patrono, nosso Pai Jagum, possa nos abençoar. Que as palmas sagradas do nosso Pai possam nos abraçar, nos confortar, aliviar a dor daqueles que perderam seus entes queridos, fortalecer a esperança daqueles que estão com seus parentes, amigos, familiares internados, proteger todas as equipes que trabalham na área médica, também a todos aqueles profissionais, a todas aquelas profissionais que estão nas ruas desempenhando a sua tarefa de sobrevivência, os caixas do supermercado, os motoboys, os funcionários domésticos, aqueles que atuam nas repartições públicas, aqueles que se expõem para garantir a sua sobrevivência dos seus. E enquanto nós, na nossa sociedade, ainda não sabemos priorizar, que todos sejam igualmente protegidos, abraçados, amparados pelas forças dos ancestrais. Axé, 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 axé. Tumbá, babá! Tumbá, axé, boa noite. Benção, Pai. Abençoe meus filhos. Benção, Pai. Benção, Sejamos irmãos, boa todos noite. e todas bem-vindos, bem-vindas. A gente tem conversado muito sobre, em uma das turmas nossas de cultura e idioma iorubá, sobre as contribuições dessa cultura, dessa etnia iorubá, para a nossa vida cotidiana. Contribuições, exemplos, reflexões que vão além do ambiente de convívio religioso. Até porque, como a gente aprende com os iorubás, o nosso templo não é só uma casa. Ali é o lugar de encontro, do nosso encontro, mas a gente pode também e deve encontrar os nossos ancestrais, os nossos deuses em todos os ambientes, em todos os aspectos da natureza. Então, a gente tem discutido, e outro dia a gente discutiu um assunto que eu acho da maior, que é uma sociedade extremamente competitiva. A gente
a gente educa os nossos filhos para competir, a pretexto de que a competição é favorável para o sucesso. E eu acho que é importante a gente poder não apenas refletir a respeito, mas também observar como a nossa matriz religiosa pensa esses aspectos, como a nossa matriz religiosa pode nos proporcionar também outras formas de pensamento a respeito. Eu começaria perguntando a vocês o seguinte: o que é competir? Já que a gente está em período de Olimpíadas, de Copa América, de não sei o quê, de trelelê, mas independente do esporte, o que é competir? Silêncio no tribunal. O que é competir? É tirar uma nota melhor? É ganhar um salário maior? O que é competir? Competir, babá. Competir para mim é vencer, e para vencer alguém tem que perder. Não que eu concorde com isso, não gosto, não acho isso saudável, mas me parece que a lógica dentro da nossa cultura, né, seja essa. Para vencer ter a glória, só que para você ter a glória, o outro tem que perder. Interessante, né? São aspectos muito fortes, muito arraigados nessa nossa cultura ocidental. Todas as nossas referências, né, quando a gente vê os heróis gregos, os heróis Marvel, os heróis do cotidiano são, entre aspas, vencedores. A Aninha disse muito bem, né? Nós somos, digamos, preparados para uma vida de competição permanente. Se você não é vencedor, e principalmente, né, uma competição binária, ou você é vencedor, ou você é automaticamente um perdedor. A expressão vencer na vida é um estímulo para nós. Entendam, eu não estou aqui, a princípio, discutindo valores importantes, conquistas extremamente importantes, como realização profissional, como realização financeira, como conquistas materiais que são úteis e necessárias ao nosso cotidiano, à nossa casa, o nosso carro, a nossa promoção. Mas será que a glória épica está no vencedor exclusivamente? Então, aquele que não ganha a promoção imediatamente é um fracassado? Aquele que não passa na prova do concurso para a OAB é necessariamente um desqualificado? Aquele que não é aprovado num concurso para o setor público é uma pessoa incapaz? Será que o que não tira o primeiro lugar na sua turma é alguém perdedora, é um perdedor? O que é ser vencedor? Boa noite, meus irmãos. Boa noite, pai. Benção. Assim, quando a gente fala em ganhar ou perder, a gente pensa muito nas guerras, né? E quando a gente olha a cultura fora da África, até mesmo dentro da África, a gente vê que a destruição do outro povo, né, ela fica iminente quando a gente olha para trás, né? Assim foram com os japoneses, assim foram com os americanos, são as maiores potências, os russos, os alemães. E
Tá falhando, Dudu. A gente não está te ouvindo bem, meu filho. Melhor. E assim, olhando para as grandes potências, a gente vê que elas lutaram uma guerra finita, né? E os iorubais, eles vêm nos ensinando a guerra infinita, a guerra contra nós mesmos. A guerra onde não há perdedor, só há vitorioso. Porque quando a gente luta contra um defeito nosso, a gente cresce. E é aí que está, talvez, o sentido do vencer. Vencer a quem? Você quer. Quando a gente olha os heróis Marvel, né, a gente não vê eles lutando contra A, B ou C. Muitas vezes eles estão ali para superar o próprio defeito. Tirando o Batman versus Super-Homem, é verdade. Mas ótima a tua reflexão, pai Dudu, ótima a tua reflexão. Agora, outra pergunta que eu queria fazer, o Anderson gostou, né, do Batman versus Super-Homem, mas competência, competição tem a ver com competência? Competência e competição são a mesma coisa? Eu acredito que não. Porque não, eu queria perguntar agora assim, que tipo de competição é essa, né? Porque assim, eu acho que quando o senhor está falando competição, a gente vai viver agora Olimpíadas. Quem venceu é quem se dedicou mais, eu acho, né? É aquele atleta que ele veio há anos, também tem isso. Mas a competição do dia a dia, vamos botar assim, às vezes eu acho umas competições, por exemplo, no trabalho, para bater meta, um outro tipo de competição, né? No dia a dia, é isso, acho que a vida também é uma competição. Você quer, na verdade, vencer. E não é um desafio de alguém, não precisa ser alguém, são os seus obstáculos. Eu vivo em competição comigo mesmo. É a luta diária com o meu eu. A luta diária é sobrevivência em sociedade. O que seria essa competição? A gente vive, quem vive melhor? Como é que eu consigo viver melhor? Como é que eu vivo nas Olimpíadas? Tem que se dedicar, tem que trabalhar. E essa competição, eu acho que tem competições que são válidas, é bom. A competição é bom, acho que tem a gente se desafiar, porque a competição para mim é isso também, é um desafio, né? A gente se questionar. É o nosso, a nossa dedicação. Acho que também tem isso, são várias formas, né, de competição. Então, por isso que acho que é tanta competição da gente. Agora aí eu fiquei meio assim, agora eu fiquei meio reflexiva. Mas a ideia é essa mesma. A gente compete tanto, em tantos campos, em tudo, que às vezes a gente já nem sabe o limite dessa competição. Elaine mencionou uma coisa que eu achei bem interessante. Às vezes a competição é um estímulo. Sim, é verdade. Mas às vezes a competição nos consome de tal maneira, nos draga de tal maneira, que a gente perde só pelo fato de competir. Vou dizer alguns aspectos. Eu conheço pessoas, às vezes a gente trabalha com pessoas, convive com pessoas que precisam fazer provas. E essas, o nome já é emblemático, né? Tem que fazer uma prova. Prova, provação, desafio, competição. E apenas e tão somente por se inscrever numa prova, a competição social, a competição do meio, a competição e tudo aquilo que está diretamente atrelado a isso, eu dependo disso para poder sobreviver, eu dependo disso para poder casar, eu dependo disso para poder ter filho, a prova se transforma numa grande barreira. E, sinceramente, a gente precisa refletir se esta barreira, esta provação, esta avaliação realmente é capaz de avaliar competência ou se é um estímulo puro e simples a uma competição social, mercadológica. Será realmente que o atleta que ganha a medalha de ouro e chega na frente milésimos de segundo se dedicou mais do que o outro que chegou 2 milésimos depois?
será que aquele que tirou 9,97 é mais apto, mais competente do que o tirou na prova 9,95? Ou 9,96? Será? Outra questão que eu me pergunto, e gostaria até de ouvir a opinião de vocês, em que setores que a gente... em que setores da vida que a competição está presente? Na opinião de vocês. Eu queria participar, se pudesse. Bom, a gente tem que, não sei se é válido esses pensamentos que estão passando pela minha mente, mas vou compartilhar com vocês. Que a competição, ela faz parte da natureza, né? Há competição no mundo animal, há competição no mundo genético, há competição entre células, há competição entre basicamente todos os seres, né? Eu acho que ela faz parte da existência da vida, a competição. Não sei, eu estou vendo aqui de uma maneira macro. Eu acredito que ela está praticamente em tudo que a gente faz. Na mente. Agora, o senhor falou em quais áreas, né? Eu acho que está praticamente em tudo. É muito difícil, talvez, não competir. Mas, assim, também existe um lado negativo disso, traz sofrimento. Mas talvez a essência da vida também é um pouco esse sofrimento, né? Enfim, alguns pensamentos que vieram aqui. Oi, Pai Márcio, boa noite a todos. Marcos, boa noite. Só ligar a câmera aqui, porque é estranho conversar com alguém sem imagem, né? Bom, eu tô tentando, assim, me reeducar a partir de alguns conceitos que o senhor apresenta aqui nos encontros e até algumas questões que o senhor abordou no livro Candomblé em Tempos de Crise, não é? Então, um conceito que o senhor colocou aqui no primeiro encontro que eu participei sobre a diferença entre o conceito de evolução e transformação, né? E aí nós temos uma visão de vitória e competição muito do Ocidente. E aí, dentro desse conceito, eu achei muito interessante, porque abriu muito a minha mente. A nossa noção... Eu vou fazer uma comparação entre o que o senhor nos propôs em pensar a partir da filosofia urubá e de alguns pensamentos ocidentais. Então, assim, dentro do conceito de evolução, a vitória, né, é algo muito almejado, né? A gente tem que vencer a todo custo. E a transformação eu vejo como as pequenas vitórias do dia a dia. Então, não necessariamente chegar numa plenitude, obter um êxito, pode, para significar um sentido de vitória, mas o meu percurso de transformação, na medida que eu tenho determinados avanços pessoais e não avanços por parâmetros, ou seja, eu quero ser igual ao outro, eu posso considerar isso também uma vitória, né? Esses degraus que eu vou subindo, eu posso considerar também uma vitória dentro desse sentido de transformação, ou seja, na medida que eu vou percorrendo e vou melhorando, isso para mim também é uma vitória. E aí eu vou alcançando as minhas conquistas sem ter um parâmetro, uma referência de êxito. Não, eu me enxergo também como vencedor em determinados momentos. Por exemplo, eu tinha muito receio de falar. Assim, estudante de comunicação com receio de falar em público é um problema, não é? Então, eu fui, na medida que eu fui me expondo, eu fui diluindo essa quarta parede que me impedia de expor. E isso, para mim, foi uma conquista a cada passo. Então, eu vejo muito dentro dessa forma. A partir do que o senhor nos provocou, eu falei assim, nossa, é incrível, porque aí eu vou me reeducando e tendo uma visão mais ampla. Menos aguerrida com o outro, né, menos competitiva com o outro, e mais comigo mesmo, identificando as minhas vitórias e as minhas virtudes também, que devem ser contempladas. Muito legal, Marcos, Vitor. Vocês trouxeram algumas reflexões que eu vou trazer aqui para a gente continuar debatendo. Vitor falou da competição
intrínseca, da competição que é parte da própria sobrevivência humana, da competição que estaria geneticamente dentro de nós. Eu não tenho dúvida de que em eras anteriores o instinto de sobrevivência foi determinante para que a nossa espécie permanecesse nesse planeta. Ainda hoje, há instintos nossos que garantem a nossa sobrevivência. Mas, juntando o que Vitor falou com o que o Marcos falou, a perspectiva cultural sobre competição, a gente pode pensar ou repensar algumas questões. Por exemplo, pesquisando sobre esse assunto, é muito comum a gente chegar a autores que falam exatamente disso, que a competição é autores ocidentais, que falam que a competição é parte do nosso gene humano. E citam, por exemplo, a primeira competição que seria entre os espermatozoides. Aquele que chega primeiro, aquele que vence, aquele que consegue fecundar o óvulo. Mas será que eles estão realmente competindo? Ou estão todos buscando o mesmo objetivo, sem saber ou sem pretender que um vença o outro? Eis aí uma perspectiva cultural acerca dos trabalhos, das funções, dos objetivos principais. Nós achamos que eles estão competindo, mas será que eles estão competindo? Quando a gente assiste o Discovery Channel e vemos um animal correndo atrás do outro, derrotando o outro, será que ele se vê como um vencedor em relação ao outro? Ou como aquele que naquele dia sobreviveu e que em outro dia não sobreviverá? A perspectiva de competição, de vitória e de derrota é diretamente sociocultural. Eu não sei, porque nunca conversei com espermatozoide, mas pode ser que eles não achem que estão competindo uma Olimpíada. Nós é que achamos isso. Nós, ao vermos o trajeto deles, avaliamos pelas nossas perspectivas culturais, pelo nosso senso de competição. Aliás, é bem verdade que, como disseram vocês, a competição, infelizmente, na nossa sociedade, está praticamente em todos os setores. Há pessoas que competem para ter um namorado ou a namorada mais bonita para apresentar na comunidade, aquele que quer competir para ter um carro mais vistoso do que o outro, uma roupa, um emprego, uma viagem, um celular. As competições não estão apenas no esporte, não estão apenas no aspecto profissional. A competição, muitas vezes, ela faz parte das nossas extramotivações. Mas eu gostaria de me perguntar e perguntar a vocês, será que todas essas competições realmente se justificariam hoje, em pleno século XXI, apenas por uma questão de sobrevivência? Ou a gente usa, inclusive cientificamente, esta origem para justificar as nossas competições absolutamente desnecessárias? Será que hoje ainda, no século XXI, quando a gente não tem que abocanhar nenhum animal, caçar na floresta, pescar para sobreviver, será que esta competição, considerada como meio de sobrevivência, ainda se justificam da mesma forma? Nós não... O nosso organismo, os nossos caninos, os nossos dentes caninos, as nossas garras, a nossa compleição física já se adaptaram tanto à questão dos nossos tempos modernos, mas será que a competição não? Essa é uma motivação do DNA? Ou será que é uma motivação sociocultural e econômica?
Eu acho que é sociocultural econômica, pai. Eu acho que, assim como a gente, nosso corpo, nossa forma de ficamos em pé, né? Se alguém for pegar aí a teoria da evolução, que a gente não vai muito por esse caminho, mas eu acho que assim também a competição, ela se adaptou, esse conceito de competição se adaptou, a meu ver, e eu gosto muito de separar as coisas, né? Competir não é destruir o outro. Competir, essencialmente, acho que foi o pai do que falou, competir, essencialmente, é você lutar contra você mesmo, contra a preguiça, contra o pessimismo. Essa é a competição que faz com que você se mova para ir em busca dos seus objetivos, que é o objetivo que o senhor trouxe dos espermatozoides que estão indo ali todos no mesmo sentido. Né? Então, eu acho que, essencialmente, é entender isso, que essa função predatória da competição, de tomar da mão do outro aquilo que você entende que é necessário para a sua sobrevivência, ela não é mais necessária, eu entendo que ela não é mais necessária, mas essa competição, para você se superar todos os dias, ela continua sendo necessária, a meu ver, agora, com tudo na vida, com equilíbrio, de saber a hora de parar, né? Como o senhor disse, para que a gente não seja tragado por essa ânsia de competir e de vencer, né? Não necessariamente de vencer, até essa percepção de vencer, ela é muito individual. Então, o que é vencer na vida? O que é vencer, exatamente. O que é vencer na vida? O que é vencer? Às vezes, vencer é você estar numa grande metrópole com muito dinheiro, com carrão. Para o outro, vencer é ele estar numa casinha, no mato, que ele possa observar o caminhar da formiga durante o dia. Então, é muito pessoal. Eu repito, eu não tenho a menor pretensão aqui de discutir valores. Não tenho a menor pretensão mesmo. O melhor é pescar e o pior é trabalhar na grande metrópole, o melhor é trabalhar na grande metrópole, o pior é contar formiguinha. Eu não tenho essa pretensão. Mas eu acho que a gente precisa pensar o que a gente realmente quer. O que a Ana Paula, a Tatiana, a Maiara, o Márcio, o Marcos, o Hércules querem para si, e não aquilo que a sociedade impõe como padrões de vitória e padrões de suposta derrota. Essa é uma questão importante, primeiramente, para nós. Segundo, o que a Ana Paula mencionou, achei muito interessante, que a competição, no nosso padrão, muitas vezes raia a predação. A competição se torna predatória, ou seja, não me basta alcançar, almejar o que eu desejo, mas isso muitas vezes redunda em destruir o outro, em acabar com um concorrente que não necessariamente concorre, compete. Não necessariamente, quando dois gaviões voam, estão competindo um com o outro. Cada um vive a sua vida, embora sejam da mesma espécie. Não necessariamente porque dois tubarões estão caçando, eles estão disputando quem comeu mais peixes, quem mordeu mais presas. Eles são apenas da mesma espécie. E nós? Realmente estamos competindo porque é necessário? Ou cada um de nós pode viver as suas próprias metas, viver a sua própria sobrevivência? Tem um autor muito interessante, o Thomas Hobbes, que defendia que o homem é um ser mau e antissocial por natureza, enxergando os seus semelhantes como concorrentes a serem dominados e destruídos. Mas nem todo mundo pensa assim. Um outro cara muito famoso, chamado Rousseau, num livro dele chamado Contrato Social, dizia ao contrário, que o homem é essencialmente bom e essencialmente livre. Eu queria perguntar a vocês o que vocês acham. Nós somos essencialmente bons ou somos intrinsecamente maus? Pai, pensando um pouco
até que o senhor falou anteriormente, né, olhando o mundo animal, às vezes o tubarão ele caça não só para se alimentar, e sim para ficar forte e defender o seu grupo. O sentido de unidade animal é muito maior do que do humano. Uma formiga ela não trabalha por ela mesma, ela trabalha em prol da comunidade. Assim como os gafanhotos, assim como as águias, todos os animais trabalham em prol da comunidade, né? E o ser humano, ele é o único bicho que não sabe viver em comunidade. E ele mesmo mata a comunidade dele, né? Ele mata os seus semelhantes, e isso é muito ruim. A competição nossa, né, com a visão ocidental, ela é destruir o outro, porque quando não tem inimigo eu sou 100%. E mal ele sabe que quando não tem inimigo, você não é ninguém. Você, para ser um líder, você precisa de um liderado. Você, para ser pai, você precisa de um filho. O sentido é outro. O sentido talvez seja a unidade, mais do que o individual. Pai Dudu, inspiradíssimo, estou gostando de ver. O que o Pai Dudu está falando é aquilo que os biólogos chamam de sistema. Me corrijam, por favor, quem for da área, eu não sou, mas é o que chamam de sistema. Sistema. Então, independentemente daquele que nós chamamos de predador ter abatido aquilo que a gente chama de presa, ele não está fazendo necessariamente para destruir, para vencer aquela competição, para ganhar medalha de ouro. Ele está vivendo a vida dele, sobrevivendo a vida dele. Não faz isso por ostentação, não faz isso por competição, mas essa presa abatida faz parte de um sistema. E muitas vezes, quando algum desses elos do sistema é desconectado, todo o sistema é atingido. Isso não necessariamente significa competir, antes pelo contrário, significa dizer que há uma tessitura entre os viventes. Há um ciclo que garante a harmonia da vida. A natureza tende a se harmonizar por si só, a não ser quando o mais destrutivo dos habitantes desse mundo avança além do que deve. E o único que afeta o sistema somos nós, a espécie humana. A única espécie vivente que desequilibra o sistema, isso que o pai Dudu mencionou, somos nós. E muitas vezes, os objetivos que redundam nesse desequilíbrio estão ligados à competição. Quando você quer produzir mais na sua empresa e avança mais na floresta, quando você quer ganhar produtividade, competitividade, ganhar dinheiro e acaba extinguindo determinadas espécies, assodando determinados rios, avançando sobre as marés e os mares, quando a gente desequilibra o sistema por competição. Por competição. Então, a competição, por si só, tem a ver muito com um desequilíbrio sistemático. A competição redunda em abalo do sistema. Às vezes não é só um sistema, um ecossistema, mas é um sociossistema. O nosso sistema é social. Às vezes a competição entre irmãos é tamanha que desequilibra um sistema familiar. Às vezes a competição entre vizinhos desequilibra um sistema social. Às vezes a competição entre colegas de trabalho desequilibra o sistema profissional.
às vezes, a competição entre religiosos redunda em intolerância religiosa. O que está por trás dessas competições? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Que mercado está se disputando? Quais são as medalhas que estamos querendo ganhar? Ou provocados a ganhar, não é? Como, Marcos? Não Ou ouvi. provocados a ganhar, não é? Porque... Pode falar, pai. Não, por favor, fale. Porque tem uma diferença, assim, nós somos muito mais manipuláveis, obviamente, do que o reino animal. Né? Nós somos muito mais cobaias e não nos damos conta sobre isso. Então, a sociedade tem períodos em que ela está mais aguerrida, mais hostil, ou mais branda no seu convívio, né, com os seus comuns. Mas isso tem interesse por trás, nós somos estimulados a competir, a nos degradar, a degradar o próprio planeta, para poder oferecer algo a quem está, infelizmente, né, eu reconheço, no poder. Então, assim, esse assunto é muito complexo, imbrica em diversas áreas, então eu vou me limitar até aqui, para não ocupar muito espaço, mas a questão toda é essa, assim, a nossa noção de vitória, ela é muito provocada. Você pode ocupar espaço sem competir com ninguém, fica tranquilo. Não, mas é uma questão de tempo em respeito ao Senhor, entendeu? Não, que isso, eu tô brincando. Mas olhem como é importante a gente perceber que, às vezes, a competição não apenas degrada, como se fosse pouco, o ecossistema ou o sociossistema. Às vezes, a competição nos degrada. Quando a gente começa a ficar ansioso demais, quando a gente começa a ficar tenso demais, quando a gente começa a ficar depressivo demais, sinal que essa competição não está degradando em segundo lugar a mim, está me degradando em primeiro lugar. É preciso refletir que tipo de competição, que tipo de motivação nos leva a nos sentirmos incomodados com nós próprios. Eu me lembro muito quando eu estava pesquisando para escrever EUE, e eu fiquei muito sensibilizado com uma das ervas que eu estudei, que é Eueinã, a erva do fogo. Quem não conhece, Eueinã é considerado, é uma denominação, de ervas que têm a coloração avermelhada nas suas folhas. Mas essas ervas só se tornam avermelhadas quando elas estão no seu habitat natural. Se você tira Eueinã do sol e coloca na sombra, ela não morre, mas ela perde a sua cor avermelhada. O que significa dizer que quando a gente não está bem, quando a gente não está no nosso ambiente, quando a gente não é feliz, quando a gente não se sente aquecido pela nossa felicidade, pela nossa motivação, nós descolorimos. Nós perdemos a nossa própria essência. Nós deixamos de ser quem nós somos, como Eueinã nos ensina. Eu digo tudo isso porque, disse o Marcos muito bem, nós, enquanto espécie humana, somos muito manipuláveis. E uma das manipulações mais destrutivas é exatamente a competição. Quantas vezes a gente destrói, obviamente sem a intenção, mas infelizmente como consequência, destrói jovens e crianças que se tornam tão ansiosos pelas notas que os pais cobram deles. Você tem que tirar o 10, você tem que tirar em primeiro lugar, você tem que ser aprovado, você tem que... E me corrijam os professores, quem trabalha na área, o índice cada vez maior de ansiedade, de crise do pânico entre crianças e jovens por uma competição no ambiente escolar. Quem é que está disputando isso? São jovens
é o mercado ou são as escolas? Quantas vezes nós repetimos esse sistema manipulador quando a gente educa os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos familiares a permanecerem concorrendo? Tem um jurista, um advogado muito interessante, chamado Paulo Nader, e ele reflete a respeito disso, né? O quanto o sistema competitivo abarrota os fóruns. Quantos contratos, quantas demandas acabam crescendo em disputas judiciais quando um acordo, quando um diálogo, quando a cooperação poderia ser o antônimo, o contrário de competição. Ele diz que na cooperação as pessoas são movidas por um mesmo objetivo. O mesmo objetivo e o mesmo valor. Por isso é que elas conjugam seus esforços. Mas já na competição não. Há uma disputa, há uma concorrência em que as pessoas procuram obter aquilo que almejam, excluindo a outra. Então ele diz que o conflito se faz presente a partir do impasse, quando os interesses em disputa não convergem para uma solução através do diálogo. Essa é uma questão muito séria. Agora, se a competição é tudo isso que a gente falou, o que seria cooperação? Não, por favor, não é possível que a gente tenha mais dificuldade de definir cooperação do que competição. Será que a gente tem mais dificuldade? Eu acho que a gente tem dificuldade em ceder, né, em estender a mão. Vou te interromper um minuto, mas é muito importante isso que você falou. Muitas vezes, essa palavrinha aí que você citou, ceder, para nós, numa sociedade competitiva, é sinônimo de derrota. Observe como a nossa sociedade é cruel. Ceder virou sinônimo de derrota. Será que é? E o ceder não é só você estender a mão e oferecer um prato de comida, é você acolher o pensamento do outro para que se estabeleça um diálogo, como o senhor muito bem colocou, né? O ceder é você se abrir e ouvir, e dividir, comungar, né? E dividir. Nós somos tão manipulados a competir, tendo em vista, tem um termo que eu não queria colocar aqui, mas tendo em vista também a teologia da prosperidade, que é muito difundida hoje em dia, não é? O que faz ainda, gera ainda uma sociedade ainda muito mais competitiva. Então, quando a cooperação, ela está associada de forma deturpada ao fracassado, né? Ao pobre coitado, tanto de quem cede como também de quem recebe. Então, hoje em dia, as pessoas se sentem inferiorizadas, e eu percebi isso muito no meio social, porque você convive com pessoas de diversos perfis. Então, eu percebo muito, inclusive na minha área, que as pessoas se sentem muito inferiorizadas, né, ao se colocarem numa posição humana, né, assim, até para si própria. Então, quando elas se colocam numa posição humana, até de reconhecer os seus próprios erros, né, elas se sentem inferiorizadas. E daí, para cooperar, já é um desafio quase que intransponível. E quando você não quer competir, as pessoas acham que você está se acovardando. Não quer competir, está com medo. Agora eu queria perguntar para você o seguinte: nos deem exemplos de sociedades cooperativas.
Já que a gente até aqui discutiu tanto as competições, as competitividades, as demandas sociais, a gente tem exemplos de sociedades cooperativas? Temos. Que exemplos nós temos efetivos de cooperação? Acho que os governos que privilegiaram, né, objetivaram uma educação, ou as comunidades tribais da África, né, em que o sentido de comum, né, a divisão, ela é muito é uma virtude, mesmo independentemente da nivelação social. Mas na África, você veja alguns documentários, né, eu nunca fui, mas é muito comum abordarem nos documentários, inclusive também uma característica das nossas próprias comunidades. Eu estou me referindo aos morros, né, assim, as comunidades mesmo, a periferia, né, porque é um traço também muito grande da nossa genealogia afro-brasileira. Então, acho que assim, governos que privilegiaram investiram em educação, e também, em uma outra ponta, os países cujo sentido de comunidade, assim como os índios, né, em que a divisão ela é vista como a principal virtude. Quem mais tem exemplos de sociedade cooperativa, ou de exemplos de cooperativismo social? Posso falar, pai, rapidinho? Pode. Nem precisa ser rapidinho. Boa noite para todo mundo. Eu estava ouvindo aqui as falas dos irmãos e das irmãs, e eu me lembrei de duas coisas rapidamente, né? O Nelson Mandela, Desculpa, Renato, eu só vou te interromper um minutinho para lembrar o seguinte. Agora, o nosso Google Meet tem um tempo de duração e vai acabar já já. Quando cair o link, o Pai Dudu vai passar o link. É o mesmo, Pai Dudu? O link é o mesmo? Ou muda? Pai, há 15 dias atrás eu fiz isso, ele não derrubou a gente. Creio que ele desistiu. É só para avisar, tá, gente? Porque pode ser que interrompa aí a fala do Renato. Desculpa, Renatinho. Tranquilo, pai, sem problemas. E aí o Mandela, né, o Madiba, um grande nome aí, enfim, que o mundo conheceu na luta contra o racismo, contra o apartheid na África do Sul. Ele, se estivesse vivo fisicamente, faria aniversário ontem. E aí estava passeando pelas minhas redes sociais e me deparei com uma postagem que me chamou bastante atenção. Era uma frase dele que eu acho que tem muito a ver com o nosso papo aqui de hoje. Ele era algo mais ou menos assim, né? Ou eu ganho ou eu aprendo. Perder jamais. E eu acho que isso remete um pouco, né, aos nossos saberes ancestrais aí do continente africano, e até muitos desses saberes aqui também na diáspora. E me lembro também da ideia de Ubuntu, ou Ubuntu. Não se sabe ao certo a origem dessa filosofia, dessa ideia de eu sou porque nós somos, mas uma das versões que eu já escutei dizer, né, que remontam a essa possível origem, seria que certa vez um pesquisador aí europeu estava numa determinada comunidade tradicional africana e num experimento lá com as crianças, ele teria colocado uma recompensa, uns doces, assim, numa árvore, né, numa distância razoável. E disse que quem chegasse primeiro ficaria com os doces para si. E o que mais espantou foi que todas as crianças deram as mãos e foram juntas até esse suposto prêmio, né? E ao serem interpeladas sobre o porquê que uma não correu na frente da outra, elas responderam. E o porquê disso? Qual seria a graça, a finalidade de uma ganhar e as outras não? Então, eu acho que isso ajuda a gente a pensar um pouco sobre essa questão cultural que a gente é submetido aí, sobretudo nós, religiosos de matriz africana, que vivemos numa cultura totalmente ocidentalizada. Então, acho que é um dilema aí diário nosso. Muito bem lembrado, Renato. E quando eu estava escrevendo sobre exatamente essa questão da perspectiva iorubá na educação,
uma das coisas que me chamou a atenção foi exatamente isso. O modelo educacional deles é completamente diferente do nosso. Primeiro, pelo ambiente. Enquanto nós disputamos as boas escolas e pagamos pelas boas escolas, o ambiente educacional deles é a natureza, é o convívio com o outro. Enquanto nós queremos as boas salas de aula, as salas de aula mais competitivas, e há muitos colégios que fazem assim, essa é a turma de ponta, dos melhores alunos. As salas de aula dos iorubás são estabelecidas a partir do convívio entre todos, entre todas, de homens e mulheres, de velhos e de novos, todos no mesmo ambiente. Enquanto a gente está buscando as melhores notas, a avaliação deles não é feita pelo outro, é feita pela sua própria consciência, é o seu próprio conceito de sabedoria. Então, é importante a gente perceber que as culturas têm olhares muito diferentes sobre comportamento. Nós todos aqui, nós todas aqui, estamos meio que num híbrido. A gente convive em dois ambientes bem diversos. A gente convive numa sociedade altamente competitiva, mas a gente tem exemplos religiosos. Mas a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Até que ponto a competição é estimulante ou até que ponto a competição vai consumindo a gente, nos fazendo mal, literalmente fazendo mal. Pronto, já está valendo? Já valendo. Então, e aí o Renato deu o exemplo da cultura Ubuntu, que é da etnia Banto, ou das etnias Banto, mas que tem muito a ver com princípios que são transversais, aqui são horizontais, transversais a várias culturas africanas. A oralidade também é um princípio que é transversal a várias culturas africanas. E essa questão da solidariedade, como eu ia dizendo, é muito praticada pelas nossas origens. Eu dizia que nós estamos vivendo nós todos religiosos que praticamos tradições do candomblé ou dos candomblés, vivemos praticamente em dois mundos. A gente vive numa sociedade altamente competitiva, mas a gente aprende dentro dos nossos ambientes socio-religiosos que a solidariedade, a cooperação é estruturante. Uma vez, eu ainda tinha um programa de rádio, o programa Uri, uma pessoa ligou e perguntou assim, qual é o cargo mais importante do candomblé? E eu respondi aquilo que realmente eu penso até hoje. É o cargo cuja função esteja sendo desempenhada naquele momento. Se naquele momento a gente está precisando que a comida seja preparada, aquele é o cargo mais importante. Se a gente precisa que o banheiro seja lavado, aquele é o cargo mais importante naquele momento. Se a gente está cantando e tocando para os orixás, aquele é o cargo mais importante naquele momento. Os oiês, os cargos, eles não têm a ver com competência, não tem a ver com privilégio, não tem a ver com competição. Tem a ver com cooperação. É impossível que se faça um candomblé só com o Pai de Santo. Pode até dançar melhor do que eu. Eu danço nada. Pode dançar melhor do que eu. Impossível se fazer um candomblé só com o Elegum. Você vai precisar de Ogã, você vai precisar de Eked, você vai precisar de Abian, você vai precisar de Iaú, você vai precisar de mais velhos para fazer determinadas organizações de experiência, vai precisar de mais novos para fazerem outras tarefas.
É impossível se fazer um candomblé sozinho. Impossível. Impossível fazer uma iniciação competindo. As iniciações só existem com cooperação integral de todos os oris envolvidos, de todos os cargos envolvidos, do Abiã ao pai de santo, do pai de santo ao Abiã, ou da mãe de santo. As nossas tradições nos ensinam que os elementos primordiais da natureza só existem se um sustentar o outro. Qual é o elemento da natureza mais importante? A água, o ar, o fogo, a terra. Eu diria que não tem fogo se não tiver oxigênio. Mesmo os rios têm no seu leito a terra. As rochas, as montanhas, pousam sobre a terra. E de terra são constituídos. Os elementos da natureza cooperam entre si, não competem. Os deuses que nós celebramos não lutam entre si, nem mesmo os Adiogun da doença, como por exemplo Arum, Iomolu ou Baloaê, eles não são aqueles deuses gregos que ficam se degladiando no espaço infinito. Não. Os deuses da saúde e a doença não combatem. Não combatem. Isso chega a doer os nossos ouvidos, porque a gente está acostumado que um tem que derrotar o outro. A saúde tem que vencer a doença. Não. A saúde e a doença, os deuses da saúde e da doença negociam. Negociam o quê? Aquilo que é melhor para o nosso Odu. Aquilo que tem a ver com o que nós escolhemos. Não há competição, nem entre saúde e doença. Nanã, por exemplo, é a deusa da vida e da morte. Nós somos tão competitivos, e aí é uma questão que a gente precisa também refletir, que às vezes nós levamos para dentro do nosso ambiente sócio-religioso esse nosso vício competitivo. Notem, a gente criou uma demanda entre Xangô e Omolu. Eu não conheço, sinceramente, nenhum Itã, nenhum Oriqui, nenhum Orim, nenhum Madurá, nenhuma reza, nenhum conto, nenhuma louvação, nenhum cântico, que sequer façam menção, sequer façam suspeita de uma competição entre Xangô e Omolu. Nós é que somos tão competitivos que levamos para dentro da nossa religião vícios da nossa sociedade extramuros. Onde está o Itã que diz que Xangô competiu com Omolu? Pelo contrário, todos que eu encontrei até hoje dizem que eles eram irmãos. Não irmãos biológicos, mas dentro do sentido semântico-cultural deles, eram irmãos porque ambos são originários da mesma região. Xangô e Obaloaê e Omolu são nascidos na região de Tapá. Nenhum dos dois é Yorubá. Por isso Xangô foi hostilizado quando ele assumiu o trono de Oió. Eles não queriam Xangô porque ele não era nascido entre os Yorubás. Depois ele se colocou e foi adorado pelos seus súditos, porque se transformou num grande rei. Mas ele não foi nascido lá. Ele nasceu nas terras de Omolu. Por isso eles são tratados muitas vezes como irmãos. Há um outro Itã que diz que Xangô emprestou a sua rocha, a sua pedra, para Omolu repousar o sono da morte. Todos os sentidos são cooperativos, não são competitivos. Eu me recordo também de que
as bases da ética, as bases do homólogo abi, do homem de bom caráter, que é a busca que a gente tem ao nascer, de acordo com a cultura iorubá, que é a busca que a gente tem ao nós sermos iniciados, nos tornarmos seres de bom caráter, filhos de bom caráter, são as virtudes iorubás. E em nenhuma delas competição é citada. A gente tem entre as virtudes a bondade, o ore, o ó, a disciplina, iburá, a verdade, mas os aspectos competitivos, por exemplo, do lucro, da propriedade, não tem a ver com os valores sociais dos iorubás. Até porque entre eles não havia lucro, não havia propriedade. Eles pensavam o seguinte: se os elementos primordiais são dádivas de Deus, eu não posso vendê-los. Eles não vendiam o ar. A gente vende. Não vende? Tubos de oxigênio? A gente vende água. A gente vende fogo. A gente vende terra. Até hoje, entre algumas sociedades iorubás, a terra, a propriedade não existe. Eu tive, alguns anos atrás, no Congo, acompanhando uma missão econômica, e os empresários queriam comprar terra para fazer lá as fábricas, os negócios deles. É interessante, porque ainda hoje, quer dizer, isso tem alguns anos atrás, não muito, talvez uns 10 anos atrás, eu estive no Congo, e no cartório, para registrar o negócio, eles tinham que chamar, eles denominam de chefe coutumier, o chefe dos costumes. O chefe do costume é que vai dizer se podia registrar aquilo ou não. Mas na cabeça deles, o que se estava discutindo era o uso da terra, e não a compra da terra. Se você pode usar ou não, mas não se você vai detê-la ou não. Tempo eu participei de uma live sobre isso, né, dos valores do registro material e do valor dos outros registros não físicos, não positivos, não escritos. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu participei de uma disputa como advogado, e era uma grande empresa de um lado e um grupo indígena de outro, disputando terras, as terras dos indígenas. E, em determinado momento, o juiz, antes de prolatar a decisão dele, pegou os documentos que a empresa apresentou e disse para o representante indígena: mas aqui eu tenho o registro das terras no cartório, eu tenho provas que a empresa me trouxe. O que o senhor trouxe como prova de propriedade da tribo de vocês? E o representante do indígena olhou bem assim no olho do juiz e disse assim: por que o papel dele é mais importante do que a minha prova? Eu sou o registro. Os meus mortos estão enterrados lá. E os mortos deles? Quem é a empresa? A empresa tem ancestrais? A empresa trabalhou aquela terra? A empresa plantou? A empresa colheu? A empresa arou? A empresa morou? A empresa viveu ali? Não. Os papéis dos seus registros estão disputando uma briga que não é nossa. A terra não é de vocês. Eu sou o registro. E é disso que a gente está falando. A gente está falando de perspectivas culturais muito diferentes. A gente está falando de uma concepção de tempo muito diferente. A gente está falando de uma concepção de sociedade muito diferente. A gente pode pensar sociedades, a gente pode pensar modos de vida
mesmo inseridos no capitalismo, eu não estou aqui discutindo mérito, se tiver alguém nos bisbilhotando, não estou fazendo pregações comunistas, não é nada disso. Eu estou apenas propondo, e que seja, quem quiser ser, que seja, eu estou apenas propondo que a gente reflita sobre outros modos de viver, que não necessariamente aqueles que a sociedade nos impõe. A gente pode pensar sociedade a partir dos exemplos que a gente tem na nossa matriz religiosa. E os iorubás nos ensinam tanto a não sermos competitivos no sentido predatório, a não sermos competitivos no sentido destrutivo, a não vermos competição, por exemplo, entre os espermatozoides, que concorrem todos, um para ajudar o outro. Nós é que dizemos que eles estão competindo. Portanto, exemplos de sociedade, exemplos de solidariedade, exemplos de fraternidade, exemplos de solidariedade também podem ser construídos, constituídos e produzidos a partir das nossas referências religiosas. De que serve a gente saber todas as rezas em Yorubá de trás para frente e de frente para trás? De que serve a gente saber todos os cânticos yorubás de trás para frente e de frente para trás, todos os passos de dança, todos os orôs, todos os fuxicos, os ebóis, os odus, se a gente não aprender a essência do comportamento que está por trás dessas práticas litúrgicas? Eu quero dizer que tudo se complementa. Há enorme importância nas rezas, nos cânticos, nas danças, nas liturgias, nos odus, mas a gente também não pode dispensar aquilo que não é parte do orô, mas é parte de Iê, parte da vida. Os orôs, os ritos, são vividos. Os ritos são vivências, são experimentações diárias, são práticas do cotidiano. E é isso que eu queria propor para a nossa reflexão de hoje. A nossa sociedade nos convida, nos impele, muitas vezes, a competir. E a gente entra nisso como que entra numa corrida exprimida para arrumar um lugar dentro do BRT, lotado. Mas não necessariamente a gente precisa concorrer, competir em tudo que a gente faz. E ainda assim, ainda que a sociedade nos coloque em pontos de competição, nós é que temos que decidir o nosso limite de competir. Nós é que temos que encontrar o nosso limite na competição, não os outros. É isso. Agora eu queria ouvir um pouquinho vocês. Que a gente corra no BRT, mas para guardar o assento para a grávida, para o idoso. Né? Principalmente se eu estiver no BRT. Separa um lugarzinho para mim. Mas é interessante, Pai, quando a gente começa a pensar na competição, ela fica mais evidente nas grandes nações, né? Os Estados Unidos, a Rússia, a Alemanha, coisa que você não vê na Austrália, coisa que você não vê no na Suíça, né, que são menores. Eles vivem em prol da sua comunidade. Não importa o que fulaninho está fazendo, importa o que eu estou fazendo, como eu vou melhorar para a comunidade no qual eu estou inserido. É isso que importa. Dudu, muito obrigado. Essa sua colocação foi muito importante. A gente repete muito, e é verdade, né, que a gente vive numa sociedade pautada pelos valores europeus, que a gente chama de uma sociedade eurocêntrica, eurocentrada. E muitas vezes a gente usa
essa expressão de uma forma muito pejorativa, muito ruim, como se tudo que viesse da Europa fosse degradante. Não é verdade. Não é verdade. É muito perigoso a gente generalizar. A gente precisa criticar, precisa encontrar as nossas próprias referências, mas assumir. É um belo exemplo de uma sociedade que não tem exército, que abdicou de ter exército há muitos anos, que decidiu não entrar em guerra, jamais. É um exemplo extraordinário. A Noruega é um país europeu que decidiu valorizar a sua sociedade de uma forma diferente. Então, até nisso a gente tem que tecer críticas, até nisso a gente precisa rever as nossas referências. Repito, não que devamos manter um único padrão eurocêntrico, mas precisamos repensar os exemplos que nós temos, até porque havia conflitos e há conflitos em outros continentes, como no próprio continente europeu. A gente também não pode idealizar, fazer de conta que são todos perfeitos, são todas perfeitas. Não é verdade. Mas a gente está falando de valores, a gente está falando de propostas, a gente está falando de condutas. Nós podemos fazer as nossas escolhas. É disso que a gente está falando. Oi, Dudu, desculpa. E quando a gente olha para a Noruega, como o senhor citou, né, a gente vê um país que a base foi nórdica, foi extremamente violenta. Né? Então, assim, houve um estalo, houve aquela mudança no qual, talvez puxado por uma pessoa, né, aquela história, uma andorinha não faz verão, mas ela serve como exemplo. Né? Então, eu creio que se a gente começar por nós mesmos, né, essa competição para evoluir, né, e não evoluir em cima dos outros, eu acho que talvez seja a saída para as próximas gerações, porque essa já está perdida. Eu acredito que não. Acho que a gente tem sempre oportunidade de pensar, de fazer diferente. É sempre bom. Enquanto a gente está vivo, outro dia eu estava falando isso com a Eke de Elaine, enquanto a gente está vivo, enquanto a gente está tendo oportunidade de pensar, de fazer escolhas, a gente pode escolher fazer diferente. Né? Imagina, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, a gente tem de vida. Pode ser 10 anos, podem ser 20, podem ser 30, pode não ser isso tudo, mas vamos pensar em aproveitar o nosso tempo para fazer as transformações que forem melhores para a nossa consciência, para o nosso meio, para a nossa sociedade. Talvez a gente possa, sim, repensar os nossos valores. É sempre tempo, é sempre possível. É verdade que é mais difícil, mas não é impossível. Né? Não é impossível. Acho que a gente pode, sim, ter uma sociedade que repense a competição e a cooperação, principalmente quando a competição nos faz mal. E, às vezes, a competição é extremamente destrutiva, autodestrutiva. Quem mais quer comentar? É isso, pai. Obrigada até. Na verdade, eu queria até agradecer, porque assim que o tema foi lançado lá, eu logo pensei em competição, pensei logo em Olimpíadas, né? Falei assim, nossa, que tema bacana, deve ser para as Olimpíadas. E, na verdade, o senhor atingiu, na verdade, acho que aquele negocinho que estava dentro de mim, do quê? Eu já percebi que, por exemplo, eu tenho ficado muito mais... eu tenho me afastado muito de muitas pessoas, enfim, até dentro do próprio condomínio, né? Aquela pessoa que chega assim perto de você e a competição é tão na vida daquela pessoa, assim, no dia a dia, que ela quer falar assim, você fala assim, nossa, comprei esse celular. Isso aí não presta, não. O meu é melhor que o meu iPhone 11. Já viu pessoas assim? Eu não sei se vocês já presenciaram, já encontraram, né, tiveram infelicidade. Porque, assim, para mim, são pessoas infelizes, porque sempre querem ser superior. A competição, a vida dessa pessoa é a competição. Então, tudo que você fala sempre tem aquilo, né? E não, isso aí é ruim.
Eu tenho uma vizinha minha, que é uma senhorinha. Rapaz, até o arroz dela tem que ser... Ah, não, porque o meu é tijolo, o seu é porcaria. Mas é sério, caraca. Enfim, ela é... Então, assim, são pessoas assim... Eu já não vou mais aonde ela está, porque é chata. Eu não quero, essa competição eu não quero. Deixa eu com o meu LG mesmo, né, enfim. E assim... E é bom a gente pensar sobre isso. Porque, assim, viver nisso, nessa tensão, é muito chato. Né? Você sempre tem que... Ai, não, eu tenho que fazer, porque eu tenho que ser melhor, porque senão... Não é saudável. Não é. Né? Acho que tudo tem lugar. Como eu falei da Olimpíada, porque eu acho que ali é lugar de competição. Ali é para isso. Ali você está competindo, enfim. E, assim, no dia a dia é cansativo, é exaustivo, mentalmente eu não estou preparada ainda, né? Estou tentando aqui me readaptar com isso tudo, a saber como lidar, né? Com essas pessoas, com essas atividades, como é que funciona, porque eu não vivo com isso. Eu saí de trabalhar de shopping por causa disso, porque era essa briga, né? Essa disputa, isso me faz mal, né? Quando você tem que... Porque, assim, você tem que pisar em cima do outro, você tem que passar à frente, enfim. Então, assim, é bom a gente refletir. Foi muito bom. Eu estava aqui, o senhor estava falando, eu estava aqui rindo com ele, falando assim, caraca, fulano, igualzinho. Se eu falava uma coisa, a gente está assim... A gente mesmo, né? Quantas vezes a gente não fez isso, não fez aquilo? E trazer essa reflexão é muito bom. Então, assim, mais uma vez, também, obrigada. Obrigado, porque a gente está fazendo um debate muito legal. E você está falando sobre isso, eu estava me lembrando que, às vezes, no ambiente de condomínio, no ambiente familiar, no ambiente escolar, os pais querem competir entre si através dos filhos. O meu filho é melhor, o meu filho é mais bonito, o meu filho... E a gente envolve as crianças em questões que são absolutamente antieducativas, antissociais. A gente vai promovendo competição entre irmãos, entre primos, né, entre tios. E o que a gente está disputando? A pergunta que eu faço sempre é o seguinte: o que a gente está disputando? É uma pergunta que cada um de nós deve fazer em qualquer situação, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja na família, na profissão. Qual é o objeto da disputa? Talvez, se a gente fizer essa reflexão, a gente pode perceber que disputa não existe, ou que não vale a pena. Isso é extremamente libertador, extremamente libertador. É um exerccio que eu procuro fazer sempre. E às vezes as pessoas nos instigam a isso. Quantas vezes as pessoas chegam, olha, fulano, mas eu não estou disputando a gincana. Eu não estou disputando uma gincana. Eu não quero disputar uma gincana. Porque se eu quiser, eu vou disputar a gincana brincando, que é muito divertido. Mas quando a gincana é imposta para mim como se eu tivesse que competir com o que eu não quero disputar, já não tem mais sentido. Então, no trabalho, muitas vezes, né? Olha, fulano, será que realmente é uma disputa? Será que precisa ser disputa? Ou será que eu posso bater a minha meta porque eu quero ganhar o meu dinheiro? Eu quero fazer o meu orçamento, é meu direito, eu tenho conta para pagar. Eu quero fazer a meta porque eu quero fazer a meta. Não estou disputando com o coleguinha. Eu quero mais é que ele faça também, para ele pagar as contas dele. Fala, Marquinhos. Desculpa ter interrompido o senhor, porque eu achei que pudesse ter tido uma brecha. É muito interessante o que a Elaine colocou, que embora seja um relato do cotidiano da nossa vida, né? Mas é basicamente um modelo predatório de sociedade que nos impõe, né? Então é interessante a vizinha competir com ela, porque ambas perderão, tanto a vizinha que acha que tem o melhor,
né? E ela acha, e caso a Elaine também compre essa briga, ela também vai perder. Se ela comprar aquilo que a vizinha diz como é o melhor, ela também vai perder. Porque, na verdade, quem vai ganhar é quem tá estabelecendo esse modelo predatório de sociedade, né? Então, a todo momento nós somos direcionados a isso. E o que é ruim, a partir do momento que a gente entra nessa frequência, gera um fator que eu considero muito nocivo e destrutivo, que é você desacreditar. É você não crer em si, né? A fé em si mesmo. Então, quando esse tipo de modelo predatório ele está bem sedimentado, e hoje em dia gera uma sensação de inferioridade, e o sujeito, nós deixamos de acreditar em si. E aí gera os casos de depressão que o senhor mencionou lá no início, não só nas crianças, mas também nos adultos. Mas no caso das crianças, quando o adulto fala que ela tem que ser a melhor, e ela deixa de acreditar em si porque tem alguém dizendo que ela não é boa, e nos adultos, porque nós não fomos educados a nos libertarmos disso, né? Nós não temos mecanismos subjetivos até para perceber o quanto essa manipulação funciona, não é? Então, assim, o caso que a Elaine relatou, eu acho que foi o melhor, porque é o mais simples, mas que ele simboliza, eu acho que sintetiza tudo que nós conversamos aqui. Muito bem, muito legal, Marquinhos. E outra coisa, né? A gente acaba perdendo os mecanismos, você falou usou uma expressão interessante, de desacreditar. A gente acaba esquecendo que a gente tem mecanismos de atingir os nossos objetivos não apenas em função do que o outro me cobra ou em função de eu ter que me impor como melhor do que o Beltrano. Eu posso me estimular por mim mesmo, não necessariamente sem competir. Repito, eu não estou desmerecendo os objetivos pessoais de lograr um bom salário, um bom emprego, uma boa casa. Pelo contrário, eu estimulo sempre que a gente busque o nosso bem-estar. Isso é justo. Só que isso deve ser buscado com equilíbrio, né? O Luciano queria falar, Luciano? Opa, Márcio, benção a todos os irmãos. Desculpa, eu fico quietinho porque eu fico gravando. Eu entrei até no celular aqui, porque esse tema para mim foi algo muito tocante, porque eu tenho uma história minha que vem desde a infância, né? Eu sempre gostei muito de jogar futebol e, assim, eu jogava bem, né? Só que para mim era uma coisa, eu lembro um episódio, ainda bem garoto, que eu estava jogando futebol e tudo, e o garoto do time adversário, ele fez uma jogada que foi maravilhosa, uma coisa linda, e ele fez o gol. E depois que ele fez o gol, eu fui abraçar ele, e eu fui criticado, né? E eu lembro, na época, chegaram e falaram assim, não, que não pode isso, que absurdo, e para mim, o futebol não era o esporte, né? Eu digo esporte, o futebol especificamente, porque não era uma questão de vencer. Aquilo para mim era uma coisa que era uma diversão, era um prazer, para mim era um prazer. Então, quando ele fez aquilo, eu fiquei maravilhado, tipo assim, eu queria fazer igual, tipo assim, cara, eu quero fazer igual, né? E fui criticado, aquela coisa toda, e, bom, minha vida seguiu, não segui no futebol, e futuramente, né, com o tempo passando, eu descobri, né, uma vez, não me recordo se foi um vídeo que eu assisti ou se foi uma leitura que eu fiz sobre o Ubuntu, a cultura do Ubuntu, onde, assim, resumidamente, a cultura do Ubuntu, ela prega que a vitória, ela é vitória quando todos ganham, quando todos têm prazer. E aquilo para mim foi libertador, porque eu trazia um peso, tipo assim, que eu não era competitivo. E aquilo ficou marcado, né? Tipo, pô, você não é competitivo, não tem esse negócio de abraçar adversário, você tem que ganhar. E quando eu fiquei sabendo essa coisa do Ubuntu, aquilo para mim foi uma coisa libertadora demais, né?
E é isso, foi maravilhosa essa live de hoje, porque reforçou uma coisa que eu tenho muito firme para mim. A vitória não é única, a vitória é de todos, independentemente de quem levanta a taça, entendeu? Adorei. Obrigado. Axé, meu filho, que a vitória seja de todos nós, de todas nós, seja a vitória da solidariedade, seja a vitória da prosperidade, da unidade, da união, seja a vitória contra a manipulação da competição social. A gente está chegando no finalzinho do nosso encontro, 22h30 pontualmente. Queria agradecer a todos e a todas pela participação, por terem contribuído para esse nosso encontro de hoje. Quero avisar que a gente vai fazer uma pequena pausa até agosto, férias merecidas, descanso, e aproveitar o pessoal passear, namorar, descansar, trabalhar, e a gente retorna em agosto, quando do nosso encontro, que também vai ser virtual, em homenagem pela celebração do Olubagé. Que Pai Jagum nos guarde, nos proteja, as suas palhas sagradas, muito axé, muita solidariedade para todos nós, para todas nós. Beijos.